Eu queria dar boas-vindas a vocês, né? Eu estou falando aqui em nome estamos aqui com a coordenadora, né, do nosso programa, do nosso departamento de cinema e vídeo, mas eu também estou falando aqui em nome do programa de pós-graduação de comunicação e dando boas-vindas a vocês. E queria rapidamente, não tão rapidamente, porque eu preparei isso aqui hoje de manhã e eu vou querer falar tudo que eu botei aqui atrás, porque eu acho que não só merece, como também para mim é uma espécie de homenagem. O Richard é professor do programa de Film Studies da Universidade de Columbia, em Nova York, desde 89, onde leciona, entre outras disciplinas, História do Cinema Mundial, com ênfase no cinema moderno, né, esse cinema que a gente chama de cinema moderno, entre 60 e 90, mais ou menos, e principalmente nos filmes de cineastas como Godard, Antonioni, Miklos Yancho, Abbas Kiarostami, Glauber Rocha, entre outros, né? E também Nelson Pereira dos Santos. Né? Nelson, se estivesse aqui, ia gostar de saber disso. Ele sabe, mas só para relembrar. O primeiro estudo detalhado, né, do filme Como Era Gostoso Meu Francês, em inglês, nos Estados Unidos, foi publicado em 81 no livro Brazilian Cinema e é de autoria do Richard Bain. Tá? Ele também leciona disciplinas em torno do cinema asiático, com foco especial na China e Hong Kong. Desde 88, é o responsável pelas atividades de cinema do Complexo Cultural do Lincoln Center, que compreendem, entre tantas atividades, a programação de 3 salas de cinema, uma delas bem recente, mais recentemente inaugurada, né? E além da programação dessas 3 salas, a direção de 2 importantes festivais, que são o Festival de Cinema de Nova York, cuja 49ª edição começa no próximo dia 30 de setembro e prossegue até o dia 16 de outubro, e em cuja programação acontecerá a pré-estreia mundial do último filme de Nelson Pereira dos Santos, que se chama A Música Segundo Antônio Carlos Jobim. Além desse festival, o Richard também é um dos programadores de um outro festival chamado New Directors, New Films, realizado anualmente entre março e abril, em parceria com o Museu de Arte Moderna de Nova York. Na qualidade de programador, curador, Richard Bain tem organizado retrospectivas completas e fundamentais de cineastas como, entre outros, Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, Abbas Kiarostami, Robert Albrecht, Youssef Chahine, Yasudiro Ozo, Carlos Saura, do fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa e também de cinemas nacionais, como os cinemas de países africanos, da Polônia, da Hungria, da Argentina, da Coreia, do Japão, de Cuba e também de países árabes. Na programação deste mês do Lincoln Center, vocês vão poder, eu vou passar aqui, tem 3 exemplares aqui, depois eu vou circulando por aí, vocês vão poder ver, por exemplo, toda uma série dedicada aos 100 anos da produtora japonesa Nikatsu, estão completando 100 anos este ano. Tá? Além disso tudo, que eu acho que já é muito, o Richard ainda encontra tempo para apresentar semanalmente o programa Reel 13, Rolo 13, sobre cinema, e que apresenta e discute filmes clássicos independentes e também curta-metragens, no canal 13, que é um canal público de viés, de perfil mais educativo e cultural. Como vocês vão perceber, o Richard é fluente em espanhol e português. Tá? Se o Nelson estivesse aqui, ele ia contar um pouco da relação dele com o Richard. Para quem conhece Tenda dos Milagres,
o filme, ele dubla um personagem que é um antropólogo americano. Tá? Quando vocês forem ver o filme, a voz do antropólogo americano é a voz do Richard Penn. Tá? Então, fluente em espanhol e português, e o ano passado, 2010, ele foi condecorado pelo governo espanhol através do seu Ministério da Cultura da Espanha, com a prestigiada Comanda das Artes e das Letras. Tá? Tem outras coisas, tem umas coisas mais episódicas que eu contaria aqui, mas acho que isso fica para um papo mais posterior e mais pessoal. Tá? Então, queria agradecer a você por ter aceito esse convite e, enfim, agora você está com a sua palavra. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês e também peço desculpas pela demora. Às vezes faço uma piada onde afirmo que as 3 palavras mais mal interpretadas da língua inglesa são American Independent Cinema, ou seja, o cinema americano independente, que na verdade foi um movimento que começou há uns anos atrás como uma força sincera no sentido de se criar um cinema alternativo ao cinema de Hollywood. Mas hoje em dia, esse conceito de cinema independente americano significa muito pouco e não passa a uma estratégia de marketing para filmes de baixo orçamento. Além disso, depois da falência do antigo Studio System da Hollywood, nos anos 50, quase todo mundo pode também ter o direito de se achar independente. Para se ter um cinema independente, é necessário ter um cinema dependente. E hoje nós temos mais nos Estados Unidos a estrutura da indústria que tivemos no passado e que justificava esses termos. Mas houve um movimento em que tivemos filmes e realizadores que eram... houve um momento em que tivemos filmes e realizadores que eram verdadeiramente independentes. Artistas que, por várias razões, atuaram fora das formas e estruturas do padrão consagrado por Hollywood e também fora dos esquemas midiáticos poderosos. Para mim, um exemplo perfeito desse tipo de cinema é o cinema criado pela e para a comunidade afro-americana nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Esse sim era um cinema produzido de maneira completamente independente, com financiamento dos empregadores da comunidade afro-americana, donos de cinema, igrejas e, de vez em quando, também um anjo branco. Isso é uma pessoa branca que entrou na produção para ajudar, ou às vezes com interesses de possibilidade de lucro ganhado através do filme. Mas, na maioria dos casos, os filmes foram produzidos pelos próprios realizadores, que investiam um pouco da receita da bilheteria obtido por um filme na produção do próximo. Esse cinema era também distribuído em um circuito à margem das cadeias de exibição de Hollywood. E, muitas vezes, eram os próprios realizadores os responsáveis pela distribuição, carregando as latas dos filmes de cidade em cidade para exibição em cinemas dentro dos bairros afro-americanos ou durante horários e sessões especiais nos cinemas fora desses bairros. E nos casos mais interessantes, esse cinema desenvolveu uma estética própria, uma estética que nasceu de uma combinação de folclore, música e crítica social, com as exigências e limitações de orçamentos extraordinariamente baixos. Para o grande público americano, e até mesmo para cinéfilos mais informados, o cinema afro-americano começou com Spike Lee, John Singleton, Julie Dash e outros realizadores jovens que se lançaram durante os anos 80, ou com Sidney Poitier, Harry Belafonte e outros atores que começaram suas carreiras nos anos 50. Mas a verdade é que houve um cinema afro-americano independente desde mais ou menos 1915. Isto é, durante a época do cinema mudo até meados dos anos 50. A origem deste cinema pode ser visto como uma reação
a um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, The Birth of a Nation, O Nascimento de uma Nação, um sucesso enorme, dirigido por D.W. Griffith em 1915. Uma obra-prima em termos técnicos e formais, além do fato de ter sido o primeiro filme projetado na Casa Branca. Birth também uma fantasia racista e ofensiva. A comunidade afro-americana e vários simpatizantes brancos viram o filme como um ataque, uma perigosa falsificação da história americana depois da Guerra Civil, período histórico conhecido como a Reconstrução. Logo depois do lançamento do Nascimento de uma Nação, houve uma campanha para se criar uma resposta cinematográfica ao filme do Griffith. No Tuskegee Institute, por exemplo, um projeto educacional sob a administração do conhecido Booker T. Washington, um dos líderes da comunidade afro-americana mais importantes da época, foi realizado um filme chamado The Birth of a Race, Nascimento de uma Raça. Filme infelizmente perdido hoje, mas parece que ter sido exibido em várias cidades norte-americanas depois de 1917. Outras empresas cinematográficas, comandadas por afro-americanos, também surgiram nesse período, embora poucos tiveram continuidade depois de um ou dois filmes. A maior e mais gloriosa exceção a este modelo foi a carreira do Oscar Micheaux, que entre 1919 e 1948 produziu, dirigiu, escreveu e distribuiu pelo menos 40 filmes, dos quais, infelizmente, só 15 títulos existem hoje. Do cerca de 500 filmes afro-americanos identificados por pesquisadores como Jane Gaines, Pearl Bowser e Ronald Green, produzidos entre 1915 e 1952, só 87 filmes ainda sobrevivem, em versões integrais ou como fragmentos. Vivemos sempre na esperança de que, um dia, ainda poderemos descobrir outros exemplos deste cinema. Um filme mudo do Micheaux, Symbol of the Unconquered, símbolo do não conquistado, foi descoberto apenas em 2004. Então, nossa visão e análise do cinema independente afro-americano ficam limitadas apenas a partir de um conjunto de menos de 20% do total dessa produção, ou seja, dessas poucas cópias que, milagrosamente, conseguiram chegar até nós. Além de defender a raça africana contra ataques como Birth of a Nation, outro fator que explica a existência e o crescimento desse cinema foi o predomínio da segregação racial nos Estados Unidos durante a primeira parte do século XX. Embora a Constituição americana reconheça os direitos civis e políticos iguais para todas as raças, a realidade, sabemos muito bem, era que os americanos brancos e os afro-americanos viveram em mundos muito diferentes. Uma decisão do Suprema Corte em 1896, Plessy contra Ferguson, até estabeleceu um princípio legal baseado no princípio do separado mais igual, separate but equal, no tratamento das raças. Por exemplo, um restaurante podia ter 2 banheiros, um para brancos e outro para afro-americanos, desde que as 2 instalações fossem iguais. Na realidade, elas nunca foram iguais, na verdade, como vocês podem bem imaginar. Embora essa política de separado mas igual tivesse sido uma forma encontrada para exercer controle sobre a comunidade afro-americana, um resultado, talvez inesperado, acabou sendo a criação de instituições, lojas, igrejas e serviços exclusivamente voltados para a comunidade afro-americana. E com isso, surgiram novas oportunidades para que alguns membros dessa comunidade melhorassem sua situação econômica, com certeza.
Se Hollywood, em grande parte, ignorava a existência dos afro-americanos, com exceção dos papéis de sempre, empregados, cantores, dançarinos, os próprios afro-americanos tiveram a oportunidade de criar, enfim, o seu próprio cinema. Como também já haviam criado sua própria música, teatro, literatura, religião e outras instituições. O fato de Michaud ter produzido essa quantidade impressionante de filmes num momento em que existiam tantas barreiras econômicas para afro-americanos em crise. O fato de tantos filmes desse realizador serem tão fascinantes, pessoais e críticos é realmente quase um milagre, num panorama assim tão desolador. Oscar Michaud nasceu de uma família humilde de 11 filhos em Metrópolis, uma cidade pequena no sul do estado de Illinois. Já desde muito jovem, mostrava um espírito rebelde ao fugir de casa aos 16 anos. Durante os 10 anos seguintes, trabalhou fazendo várias coisas, inclusive como empregado de cabina Pullman nos trens da longa distância. Essa espécie de porteiro das cabinas luxuosas Pullman formava um tipo de elite dentro da classe operária afro-americana. Tiveram muito trabalho, se vestiam bem e tinham a oportunidade de observar, falar e manter contato próximo com gente rica e bem estabelecida. Em parte, foi essa experiência que convenceu Michaud a pensar que, se essas pessoas, esses brancos, poderiam ter sucesso e se darem bem na vida, também os afro-americanos, através de trabalho duro e ambição, poderiam também um dia chegar lá a ter sucesso econômico. Aproveitando da oferta do governo para a aquisição de terras recentemente liberadas, isso significa terras roubadas dos índios, Michaud deixou de ser porteiro e foi para o estado de Dakota do Sul, já nesse tempo e ainda hoje, um estado com pouca presença afro-americana. Lá ele estabeleceu uma fazenda e prosperou. Eventualmente era dono de 5 parcelas de terra e chegou inclusive a ser eleito prefeito da cidade. Michaud se convenceu mais do que nunca de que o sonho americano era possível também para os afro-americanos. Depois de vários períodos de seca nessa região, Michaud acabou abandonando sua fazenda e começou a escrever um romance intitulado The Conquest, A Conquista, concluído em 1915. Como não encontrou editora interessada na publicação, acabou publicando o livro ele mesmo, viajando pelo centro-oeste dos Estados Unidos e vendendo exemplares onde conseguia. Esse livro acabou sendo um êxito. Imediatamente, Michaud se dedicou a escrever e a publicar outros. A popularidade dele atraiu a atenção de 2 irmãos afro-americanos, Noble e George Johnson. Noble já era ator, com experiência em Hollywood. Entraram em contato com Michaud para negociar os direitos de seu terceiro romance, The Homesteader, O Pioneiro, que queriam adaptar para o cinema. Quando Michaud não conseguiu as condições que ele exigia, decidiu simplesmente fazer o filme ele mesmo. E aí, como se diz, o resto é história. Embora no começo da carreira Michaud tivesse afirmado que queria fazer filmes para toda a América, logo se deu conta de que o seu público era majoritária e exclusivamente um público afro-americano. Essa consciência o liberou, de certa maneira, pois lhe permitiu desenvolver temas, roteiros e situações que nunca poderiam ser totalmente compreendidos ou valorizados pelos brancos, como, por exemplo, a figura e a situação do linchamento, o enforcamento de acusados ou presos afro-americanos por turbas de brancos, a barreira que existia na comunidade afro-americana baseada na cor da pele, isto é, os mais claros contra os mais morenos. O conflito econômico e social nas comunidades. O fenômeno de passing, passando, isto é,
a intenção de negar uma herança negra, fingindo-se de branco, um indivíduo querendo de passar por branco, o amor interracial, a corrupção de igreja, além de muitos outros temas. Seu tratamento desses temas muitas vezes provocou a condenação de seus filmes em jornais e revistas afro-americanas da época, que reclamavam do fato que Michaud tinha feito filmes que só mostravam os aspectos mais negativos da comunidade. Mas Michaud nunca desistiu, e a popularidade de muitos de seus filmes, pelo menos nos anos 30, lhe permitiu ignorar as críticas oriundas da própria comunidade. Como artista do cinema, talvez fosse mais adequado descrever Michaud como portador de um gosto adquirido, an acquired taste. Embora seja um gosto muito saboroso, que fica evidente na qualidade de seus filmes. A grande maioria deles produzidos com orçamentos super baixos e filmados em poucos dias. Não se falava de tomadas extras e muito menos de ensaios. Os atores, na maioria dos casos, não tinham formação e nem experiência anteriores. Muitas vezes falta lógica nos roteiros e as narrativas são contraditórias. Mas acaba sendo exatamente por isso essa, de certa forma, livre mistura de elementos que confere aos seus filmes um caráter tão único e particular. Essa produção que sobreviveu nos oferece uma visão do mundo afro-americano direta, sem filtros, não corrigida. Uma visão muitas vezes severa, mas também perceptiva e sincera. Os 3 filmes mudos de Michaud que ainda temos, Within Our Gates, Entre Nossos Portões, Symbol of the Unconquered, Símbolo do Rebelde, e Body and Soul, Corama, são, e apesar de serem mudos, muito melhores tecnicamente do que os filmes sonoros, sugerindo talvez que Michaud era, como Buster Keaton ou Eric von Stroheim, um realizador que nunca se adaptou à chegada do sonoro no cinema. Agora quero apresentar só uma pequena sequência do Entre Nossos Portões, Within Our Gates. Este foi o 5º filme feito por Oscar Micheaux, um filme que foi descoberto só em 1988 na Cinemateca do Madrid, Cinemateca Nacional de Madrid. Parece que a cópia talvez foi vendida a um distribuidor cubano na época e eventualmente a cópia chegou a essa Cinemateca no Madrid. A sequência que eu vou te mostrar é interessante porque é uma sequência que tem quase um paralelo com sequências que existem no filme The Birth of a Nation, O Nascimento da Nação, mas agora visto de outro ponto de vista obviamente, dos negros. Começa que o grande fazendeiro na área é descoberto morto. Depois acusam um senhor negro, de ter feito o crime. O que acusou é outro negro, você vai ver ele no princípio, e bom, vocês vão ver o que acontece. Com todos os brancos, quando os outros negrões estão na floresta, estão escondidos na floresta. Quando estivermos esperando, o que você acha que nós focamos esse cara? Mas vocês me conhecem, Mr. John. Você conhece que eu sou a pessoa que te contou que o Landry matou o Sr. Granville.
fumo que revela. Essa é a família negra que está, eles estão escondidos e os brancos estão procurando eles, estão presos. Armando Grillstone, o irmão do homem morto que acaba de chegar e fez parte da turma. O que os jornais falou? O assassinato Landry, escape de tais do crime. Fala que era o Ephraim, que ele mesmo que era o servente do homem que acusou a pessoa que eles dizem matou ao Fiddleston. Antes já vimos essa sequência, mas o que estamos vendo agora é a versão que é mentira de que aconteceu entre esses dois homens. Isso não aconteceu, nós já vimos isso. Então, Michu está agora produzindo a versão que saiu nos jornais da comunidade branca. Mientras os jornais estavam publicando tudo isso, na selva era uma negra que estava ali, uma selva. São os negros que estão escondidos porque sabem que tem a turba branca. Justiça, onde você há? Me responde. Quanto tempo? Deus meu, quanto tempo? Proclamação que o assassino Jasper Landry, agora que eles capturaram ele e confessou ao crime, será levado à justiça pela cidadania de Lawrence, ao lugar da execução. Domingo. Essa mesma tarde. A Silvia, que escapou na noite com Milos, que prometeu a ela ajudar ela, volta a casa para apanhar algumas coisas. Ela está fugindo.
Esse homem é o irmão do homem assassinado. Nem satisfeito com os corpos vítimas já incinerados no fogo, ele agora ataca Silvia. Sei que é talvez um pouco difícil para compreender tudo o que está acontecendo, mas o interessante para mim é como o Oscar Micheaux toma sequências que saem do Birth of a Nation e faz completamente o contrário. Agora nós vemos o linchamento das pessoas, mas do ponto de vista das vítimas. Agora é a turba branca que é anônimo, não é a turba negra, como nos filmes sobre gritos. Os personagens negros são mais especificados para nós, sabemos os nomes deles e tudo, ao contrário dos personagens brancos. E também a sequência famosa do Birth of the Nation, quando Gus começa a seguir o Mae Marsh dentro da casa e ela acaba fugindo da casa e salta a morte dela. Aqui tem o contrário, agora é o branco que está perseguindo a mulher negra. Então é uma reinterpretação, um pouco um ponto de vista, uma maneira de corrigir talvez tudo que foi mostrado num filme como Birth of the Nation. E os filmes do Oscar Micheaux têm muito esse tipo de crítica social, mas era uma coisa também, visto só na comunidade negra. Um filme como essa nunca foi bom, nunca tiveram artigos no New York Times e vários outros lugares no Variety sobre este cinema. Existia só na comunidade negra, um cinema produzido e exibido só para eles. Mas dentro disso tinha esse tipo de crítica não só da sociedade branca, mas se você tem a oportunidade de ver outros filmes de Micheaux, também, como muitas vezes, ele criticou várias coisas da comunidade mesma, sobretudo religião. É interessante quando vocês veem Blood of Jesus agora, porque quase sempre as figuras de mal nos filmes do Oscar Micheaux são os reverendos, os sacerdotes, todo isso da religião. E não gosto nada da influência da religião sobre a comunidade negra, mas tiveram vários pontos de vista sobre isso lá. Oscar Micheaux foi, sem dúvida alguma, a figura mais importante do cinema afro-americano da época, mas não era o único. Houve muitos outros filmes muito bem diferentes dos filmes críticos de Micheaux. Muitos eram filmes do gênero. Foram realizados, por exemplo, westerns afro-americanos, comédias afro-americanas, filmes do gangster afro-americanos e até passam filmes do terror afro-americanos. Talvez se possa dizer hoje que a grande maioria desses filmes eram realizações voltadas apenas para o entretenimento puro e simples, sem quaisquer outras intenções mais profundas. Ou seja, seguiriam todas as regras e convenções dos filmes de Hollywood. O aspecto talvez mais notável em quase todos os filmes desse cinema, que eu mesmo tive a oportunidade de conhecer, é a ausência de brancos. No retrato de Hollywood apresentado nos filmes de Hollywood, da América apresentado nos filmes de Hollywood, a comunidade afro-americana quase não existiu, salvo, como já afirmamos aqui, nos papéis estereotipados de criadas, dançarinos e cantores. O cinema afro-americano, que se desenvolveu começando nos anos 20, numa atitude de vingança, também imaginava um mundo igualmente quase sem brancos. Os heróis e vilões, a polícia e os bandidos, todos eram afro-americanos. Trata-se de uma visão que protestava pela ausência afro-americana nos filmes de Hollywood e na cultura americana em geral.
Desse modo, podemos ver todo esse movimento, desde os westerns até os filmes mais críticos de Michaud, como uma intervenção política no discurso cultural americano. E agora umas palavras sobre o Blood of Jesus, um filme dirigido por Spencer Williams em 1941. O produtor desse filme era um branco, o exibidor Alfred Sack, dono de 43 cinemas na região de Dallas, Texas. Sack era familiarizado com o cinema afro-americano porque teve alguns cinemas em bairros e cidades afro-americanos e, portanto, sabia do potencial da bilheteria existente nesse cinema. Durante uma visita a Hollywood em 1939, Sack conheceu Spencer Williams, que era um ator cômico. Williams também tinha trabalhado em filmes do cinema afro-americano e até dirigiu, segundo ele, um filme chamado Tenderfeet, ainda desaparecido. Segundo Evelyn Sack, filho do Arthur, seu pai prometeu a Williams $5.000 para fazer um filme para ele distribuir e exibir. Não sabemos se esse total foi o único investimento na produção. Além de Williams, que interpreta o papel do marido Raz, também Catherine Cavanagh, no papel de Martha, tinha alguma experiência como atriz. O resto do elenco era formado, em sua maioria, por membros do coro celestial do pastor R. L. Robinson, um coro de música evangélica muito popular em Dallas. O roteiro é atribuído a Williams, que utilizou, sem permissão, imagens do poema Weary Blues, os blues cansados, do cultuado poeta afro-americano Langston Hughes. O objetivo principal do cinema clássico americano, e de todos os cinemas clássicos, sabemos muito bem, era contar bem uma história. Não há uma razão implícita para esse aspecto do desenvolvimento cinematográfico, mas a verdade é que cada técnica, cada gesto do cinema clássico eram voltados para o andamento da narrativa. Além de todo o seu interesse psicológico e sociológico, The Blood of Jesus é um exemplo de um cinema que se concentra menos na narração de uma história e mais na criação de imagens fortes e chocantes. A história do Blood of Jesus é mínima. As transições entre sequências, entre tempos e espaços, são, na sua maior parte, incoerentes e até mal feitos. Mas entre a coerência da narração e a apresentação de imagens expressivas, Spencer Williams sempre favoreceu as imagens. Como em poesia, o sentido comunicado é mais importante que o sentido real do mundo exposto. Essa qualidade presente em The Blood of Jesus, para mim, aproxima bastante de um outro movimento de periferia do cinema americano que começou nos anos 40. Os primeiros filmes da vanguarda americana, como os filmes de Maya Deren, Kenneth Anger, Sidney Peterson, Curtis Harrington, entre outros. Como nos filmes da vanguarda, a protagonista de The Blood of Jesus caminha num trance, movendo-se através de uma paisagem estranha e perigosa, numa viagem de autodescoberta. Também como a vanguarda, Williams utiliza técnicas cinematográficas como movimento acelerado, subexposição, aparecimentos e desaparecimentos, ou seja, recursos técnicos e retóricos que já haviam sido abandonados pelo cinema clássico há muito tempo. Talvez só agora possamos encontrar vários pontos de contato entre esses dois cinemas periféricos que, numa primeira e apressada visão, compartilham pouca coisa em comum. The Blood of Jesus me parece também um exemplo raro de um cinema folclórico, um cinema que emerge das imagens e crenças com raízes fortes na consciência popular. É um filme que me fascina mais e mais a cada vez que o vejo. O que aconteceu com esse cinema afro-americano independente? Integração racial. Quando eclodiu o movimento pelos direitos civis nos anos 50, o Civil Rights Movement, afro-americanos não queriam mais um cinema segregado,
Eles queriam ser representados, fazer parte do cinema americano, isto é, do cinema de Hollywood. Então, nasceram personalidades como, entre outros, Sidney Poitier, Harry Belafonte, Eartha Kitt e, eventualmente, Spike Lee e sua geração. Afro-americanos apreciavam muito mais essa então nova tendência de Hollywood e, portanto, rejeitaram os filmes do cinema independente, considerados mal feitos e até desagradáveis, sobretudo quando comparados aos produtos mais espetaculares produzidos pelos estúdios. Os filmes do cinema independente afro-americano foram rapidamente esquecidos, e se não fosse pelo trabalho dedicado de alguns ativistas, pesquisadores e acadêmicos, os poucos filmes que sobraram hoje desse cinema também estariam perdidos. Os filmes do Oscar Micheaux, Spencer Williams e também de outros diretores desse movimento compõem um capítulo fascinante e ainda pouco conhecido da história do cinema americano. Um capítulo que celebra uma vontade enorme de criar e expressar uma visão do mundo contra os preconceitos mais terríveis. Espero que esse redescobrimento, a revelação desse cinema possa também despertar em vocês o mesmo prazer que este cinema já me deu. Muito obrigado pela atenção e a presença de todos. João Luís, eu queria saber sua reação a esta sequência do Within Our Gates. Você conhece bem o Birth of a Nation? Não, é interessante porque exatamente ele serve de contraponto, né? Como você fala, é bom ver comparado. Até, por exemplo, a questão toda dos enquadramentos, da movimentação, por exemplo, da multidão, sim, ali naquele negócio daquele enforcamento, quando eles vêm andando para cá, que a câmera vai fazendo um movimento de trailer, é muito assim, em termos de domínio de linguagem, eu acho que fica evidente. Mas é interessante, assim, por exemplo, você ver um com o outro, para fica muito marcado esse contraste. Então parece mesmo que é uma resposta, parece que é um cinema atuando como o resposta tão conhecido também da época, era talvez a primeira grande produção americana da época. Eu queria perguntar, Richard, por exemplo, assim, duas coisas que eu fico curioso, porque as últimas vezes que eu andava, quando eu estava terminando já o meu doutorado, eu lembro que esse movimento vamos chamar assim, de uma forma um pouco errada, porque isso também é muito contraditório, a questão toda, digamos, do politicamente correto, estava assim, começando a dar os primeiros passos. E eu lembro que teve, na NYU, no Departamento de Estudos de Cinema, eu estou lembrando aqui que tinha um professor que queria passar, marcou que tinha umas sessões lá que eram abertas para a comunidade. Além das aulas, tinham sessões que as pessoas podiam vir. E o nascimento de uma nação estava marcado. E teve todo um protesto dentro da universidade para não exibir o nascimento de uma nação. E acabou que não foi exibido. Então houve uma reação assim. Isso tem quase 25 anos, por aí, talvez um pouco mais. Talvez 25 anos. Eu queria saber como é que se isso continua assim. Por exemplo, você programa o nascimento de uma nação no Lincoln Center de uma maneira assim, sem muito atrito? É uma pergunta. Pessoalmente, acho que é impossível. E não é uma coisa boa exibir esse filme sem contexto. Acho que você precisa de alguém para apresentar o filme, discutir depois do filme. Mas vou te dizer que nas aulas que eu dou em Colômbia, sempre uso mais Intolerância do Griffith ou outros filmes do Griffith. Nunca mostro sequências do nascimento da nação. Mas já houve vezes quando pessoas, sobretudo alunos afro-americanos e outros, vieram para me dizer: é que você tem cópia do Berkeley lógico e sociológico? The Blood of Jesus é um exemplo de um cinema que se concentra menos na narração de uma história e mais na criação de imagens fortes e chocantes. A história do Blood of Jesus é mínima.
As transições entre sequências, entre tempos ou espaços, são, na sua maior parte, incoerentes e até mal feitos. Mas entre a coerência de narração e a apresentação de imagens expressivas, Spencer Williams sempre favoreceu as imagens. Como em poesia, o sentido comunicado é mais importante que o sentido real do mundo exposto. Essa qualidade presente em The Blood of Jesus, para mim, o aproxima bastante de um outro movimento de periferia do cinema americano que começou nos anos 40. Os primeiros filmes da vanguarda americana, como os filmes de Maya Deren, Kenneth Anger, Sidney Peterson, Curtis Harrington, entre outros. Como nos filmes da vanguarda, a protagonista de The Blood of Jesus caminha num trance, movendo-se através de uma paisagem estranha e perigosa, numa viagem de autodescoberta. Também como a vanguarda, Williams utiliza técnicas cinematográficas como movimento acelerado, subexposição, aparecimentos e desaparecimentos, ou seja, recursos técnicos e retóricos que já haviam sido abandonados pelo cinema clássico há muito tempo. Talvez só agora possamos encontrar vários pontos de contato entre esses dois cinemas periféricos que, numa primeira e apressada visão, compartilham pouca coisa em comum. The Blood of Jesus me parece também um exemplo raro de um cinema folclórico, um cinema que emerge das imagens e crenças com raízes fortes na consciência popular. É um filme que me fascina mais e mais a cada vez que o vejo. O que aconteceu com esse cinema afro-americano independente? Integração racial. Quando eclodiu o movimento pelos direitos civis nos anos 50, o Civil Rights Movement, afro-americanos não queriam mais um cinema segregado. Eles queriam ser representados, fazer parte do cinema americano, isto é, do cinema de Hollywood. Então, nasceram personalidades como, entre outros, Sidney Poitier, Harry Belafonte, Eartha Kitt e, eventualmente, Spike Lee e sua geração. Afro-americanos apreciavam muito mais essa, então, nova tendência de Hollywood e, portanto, rejeitaram os filmes do cinema independente, considerados mal feitos e até desagradáveis, sobretudo quando comparados aos produtos mais espetaculares produzidos pelos estúdios. Os filmes do cinema independente afro-americano foram rapidamente esquecidos, e se não fosse pelo trabalho dedicado de alguns ativistas, pesquisadores e acadêmicos, os poucos filmes que sobraram hoje desse cinema também estariam perdidos. Os filmes do Oscar Micheaux, Spencer Williams e também de outros diretores desse movimento compõem um capítulo fascinante e ainda pouco conhecido da história do cinema americano. Um capítulo que celebra uma vontade enorme de criar e expressar uma visão do mundo contra os preconceitos mais terríveis. Espero que esse redescobrimento, a revelação desse cinema possa também despertar em vocês o mesmo prazer que este cinema já me deu. Muito obrigado pela atenção e a presença de todos. João Luís, eu queria saber sua reação a esta sequência do Within Our Gates. Você conhece bem Worth of the Nation? Não, é interessante porque exatamente ele serve de contraponto, né? Como você fala, é bom ver comparado. Até, por exemplo, a questão toda dos enquadramentos, da movimentação, por exemplo, da multidão, sim, ali naquele negócio daquele enforcamento, quando eles vêm andando para cá, que a câmera vai fazendo um movimento de traveling, é muito assim, em termos de domínio de linguagem, eu acho que fica evidente. Mas é interessante, assim, por exemplo, você ver um com o outro.
para ficar muito marcado esse contraste. Então parece mesmo que é uma resposta, parece que é um cinema atuando como uma Como o Berkeley resposta. tão conhecido também da época, era talvez a primeira grande produção americana da época. Eu queria perguntar, Richard, por exemplo, assim, duas coisas que eu fui curioso, porque as últimas vezes que eu andava, quando eu estava terminando já o meu doutorado, eu lembro que esse movimento vamos chamar assim, de uma forma um pouco errada, porque isso também é muito contraditório, a questão toda, digamos, do politicamente correto, estava assim, começando a dar os primeiros passos. E eu lembro que teve, na NYU, no Departamento de Estudos de Cinema, eu estou lembrando aqui que tinha um professor que queria passar, marcou que tinha umas sessões lá que eram abertas para a comunidade. Além das aulas, tinham sessões que as pessoas podiam vir. E o Nascimento de uma Nação estava marcado. E teve todo um protesto dentro da universidade para não exibir o Nascimento de uma Nação. E acabou que não foi exibido. Entende? Então houve uma reação assim. Isso tem quase 25 anos por aí, talvez um pouco mais. Talvez 25 anos. Eu queria saber como é que se isso continua assim. Por exemplo, você programa o Nascimento de uma Nação no Lincoln Center de uma maneira assim, sem muito atrito? É uma pergunta. Pessoalmente, acho que é impossível. E não é uma coisa boa exibir esse filme sem contexto. Acho que você precisa de alguém para apresentar o filme, discutir depois do filme. Mas vou te dizer que nas aulas que eu dou em Colômbia, sempre uso mais Intolerância do Griffith, outros filmes do Griffith. Sim, nunca mostro sequências do Nascimento de uma Nação. Mas já houve vezes quando pessoas, sobretudo alunos afro-americanos e outros, vieram para me dizer: é que você tem cópia do Berkeley